Mais uma vez, boa tarde a todos, aos telespectadores do nosso querido programa com o nome Frutos da Educação em Ação. O Fruto da Educação em Ação é um novo programa da Sociência de Educação que dessa forma vai trazer conteúdos televisionados para serem lançados na nossa página do YouTube e também do Facebook. Hoje temos o primeiro nosso convidado da temporada, que é o Dr. Pedro Xing Ferreira. O Dr. Pedro Xing Ferreira eu o denomino como autor, escritor, no caso, de uma das obras, e é nessa vertente onde vamos desenrolar a nossa conversa de hoje. Senhor professor? Okay, boa tarde, telespectador, boa tarde, senhor Belísio, boa tarde, senhor Moengue. Na verdade, tanto nós iniciamos com uma nova carreira em fazer obras por necessidade imperiosa dos estudantes da Escola Superior Politécnica de Malange. Em função da expedição realizada desde 2014 até cá e na experiência de orientação de alguma monografia, nós nos deparamos com muitas dificuldades que os estudantes apresentavam na hora da elaboração da monografia. É nessa perspectiva que nós entendemos, portanto, fazer uma obra intitulada Elaboração da Monografia, sugestões para a melhoria das competências de investigação científica. Senhor professor, a obra que nos traz muito pertinente e, como acabou de dizer, pelas dificuldades que verificou a nível da nossa escola, dos estudantes sobretudo e professores. A nível da nossa escola na ISP, temos muitas dificuldades assim muito visíveis sobre a elaboração da monografia? Eles são visíveis. Para um especialista, para um professor atento, é notório em que muitos estudantes defendem com muitas dificuldades, mesmo que os orientadores também enfrentam essas dificuldades, porque muitos estudantes não apresentam as competências necessárias na elaboração da monografia. Isto na perspectiva, portanto, podemos aqui entender alunos que possuem dificuldade na elaboração da introdução, isto na questão de formulação de uma pergunta de partida, na questão de formulação dos objetivos, na questão de formulação da justificativa, entre outros problemas. Portanto, são problemas já vindos das classes anteriores. Aqui simplesmente é uma manifestação daquilo que se passou anteriormente. Então, nesse caso, a escola não tem no entender do doutor, não tem um programa exequível para comatar essas dificuldades? Eu não afirmo categoricamente não ter programa que executive. Portanto, as dificuldades que nós nos deparamos com elas, uma delas também nós constatamos durante a nossa administração das nossas aulas, portanto, das nossas cadeiras, e que pode distribuir como tarefa na elaboração de alguns trabalhos científicos. Você nota aí as dificuldades notórias dos estudantes. Consoante as cadeiras MIC, o relatório, são as cadeiras que mais têm possibilidade de dar sugestões para os estudantes elaborarem bem a essas questões, essas monografias. Professor, dentro das fontes onde surgiram os problemas, o professor acha que essas cadeiras são as mais notórias? Se os alunos, se os estudantes não têm competências para a investigação científica, umas delas surgem em que as cadeiras de MIC, trabalho do fim do curso, seminários, estão mais na perspectiva teóricas, ou seja, os professores deveriam olhar na parte prática em relação à parte teórica. Portanto, se nós que invertamos os quadros, portanto, em vez de elaborarmos perguntas de avaliação na perspectiva teórica para a prática, então nós deveremos uma mudança portanto, radical nessa perspectiva. Falando agora diretamente da obra do professor, que tinha título como Elaboração da Monografia e sugestões para a melhoria das competências em matéria de investigação científica. Só vendo o título da obra já nos dá a entender que tem algo muito especial. O que é que o professor traz de novo nesta obra?
Bem, não é uma, não é uma delas como tal na questão da elaboração da monografia. Portanto, há muitas novidades. Há muitas novidades. O livro de elaboração da monografia que nós lemos trazem conteúdo de uma forma generalizada. Mas a obra que eu tanto elaboramos, trouxemos aspectos pertinentes e, tanto, aqui podemos dizer com os aspectos que a monografia em si exige, na parte do diagnóstico, começando no diagnóstico, na parte que introduz quais são os elementos pertinentes que devem constar na elaboração da monografia, da pergunta de introdução, no que concerne também na parte metodológica. Nós trouxemos quase um guião de elaboração da monografia. Esse guião difere muito daquilo que os estudantes vêm fazendo até agora? Na questão prática, na praticidade? Difere muito, porque aqui trouxemos aspectos mais técnicos. E em função também das normas da elaboração da monografia da Escola Superior Política de Manaus. Sabemos que o professor tem sido orientador, tem sido júri de vários trabalhos que passam cá na escola. Essas ideias que traz no livro, já as tens aplicada nas orientações que tem feito? Confessando ou falando de uma forma verídica, é que as minhas orientações têm sido na perspectiva mais técnica. E muitos dos estudantes, até durante este ano, perdi 2 estudantes que não conseguiram seguir a risca, tanto que as minhas orientações eu aplico-as no sentido de que o estudante que sai das minhas orientações saia com alguma experiência. O que é necessário aqui é que o estudante, ao sair na universidade, tenha algumas competências que lhes possam ajudar a sobreviver, mesmo nas dificuldades. Não se está a colocar em causa a questão da uniformidade? Não. No questões científicas não existe ponto final. O que existe é ponto e reticência. Significa dizer que onde nós terminamos, os outros podem dar sequência. Exato. Mas quando falo da questão da unanimidade, é na questão de que muitos professores que têm sido júris têm uma abordagem diferente e o professor pode trazer aqui nas suas orientações uma abordagem também que seja diferente e prejudicar o próprio aluno no final. O livro acautela essa situação? Acautela. Temos que aconselhar aqui que a ciência não se faz com convergência, a ciência tanto faz-se com divergência, mas sempre respeitando a cientificidade. Nós, professores dessa escola, temos origem diferente de várias escolas e, portanto, aqui algumas pessoas, alguns professores trazem consigo as regras das suas escolas, mas neste livro nós trouxemos as regras metodológicas, universais, não as regras, portanto, de uma instituição só. São regras metodológicas, cientificamente aceitas em toda parte do mundo. Olhando nas questões de recolha de informação, ou seja, nos instrumentos técnicos de informação, no caso do nosso livro, posso considerar nosso livro porque nós vamos ter acesso a eles. O livro é dos estudantes. Sim, são os estudantes e professores. A partir das suas dificuldades, eles pediram e é simplesmente cumprir com este objetivo. Que instrumento o professor, dentro do livro, tocou mais? Ou seja, que instrumento nós, como estudantes, temos mais dificuldade a trabalhar com ele dentro do campo educacional? Porque olhamos muito bem pela abordagem qualitativa que é muito aplicada no campo educacional, ou seja, nas ciências da educação, inclina-se muito mais para a observação, se não estou em erro. Será que o senhor professor tocou muito sobre esse assunto? Bem, a observação não é um dos elementos fundamentais. É um dos elementos também a terem em conta na recolha das informações. Nada se realiza na vida científica sem utilizarmos o método de observação. Observação é o ponto de partida para a recolha das informações. Portanto, nós se quisermos fazermos
o diagnóstico tem que fazer como informação. Também tem um dos aspectos que tem que ser contado. Ainda na questão metodológica, o professor tem trago nas últimas vezes a questão do método projeto educativo, ou seja, o projeto educativo como um método. Quer comentar um pouquinho a respeito disso? Se olharmos na democratização do ensino, não há nenhuma escola que deveria sobreviver sem um projeto educativo. Projeto educativo é um documento reitor da vida de uma escola. Nos países onde aplica-se a democratização do ensino, todo diretor, subdiretor ou então corpo diretivo é eleito pela comunidade educativa a partir de um projeto que utilizam na sua campanha para fazer valer as suas linhas de força. Em Angola, nós temos um projeto nacional, um plano nacional que é publicado a partir de cada ano legislativo para atingir os objetivos. Mas mesmo assim, cada escola deveria ter um projeto local, onde cada realidade tem os seus problemas particulares de outra realidade. Então, naquele projeto educativo, onde nós vamos encontrar algumas políticas pedagógicas, políticas, portanto, administrativas, políticas sociais da realidade da escola, e com este documento seria possível minimizar algumas dificuldades da comunidade que circunda a escola, portanto, vive. Então, o projeto educativo é indispensável. A vida acadêmica, que é um dos... Vejo o senhor professor como um exemplo para nós que estamos em um caminho para seguir. Quais são as dificuldades que o professor encontrou durante a sua formação? São várias dificuldades. Se for para enumerar aqui, de forma resumida, acho que mais marcada realmente eu tenho uma história um pouco particular em que foi difícil, só de sermos tanto aqui, valeu a persistência, a perseverança e a fé. Portanto, comecei a me formar no ensino superior em 2005, terminei em 2009, defendendo tanto a minha licenciatura dia 24 de abril, mas com muitas dificuldades. O mestrado, filo brevemente, devido a algumas dificuldades, e também tinha que combater uma delas, então não entraria em detalhe, não seria possível sintetizar assim a vida. Portanto, mais ou menos olhando para a nossa própria realidade malanjina, nós temos uma instituição que forma para o mestrado. É muito difícil trabalhar aqui em Malange e posteriormente sair para outra província fazer ou continuar com o estudo. É preciso uma determinação. Em primeiro lugar, também precisamos de disciplinar a vida. A vida tem que ser disciplinada. A vida deve ser planificada. Todas as atividades e os objetivos que nós pretendemos alcançar devem ser planificadas. Sem disciplinar a vida, não é possível atingir os objetivos. Não foi fácil, foi difícil, porque havia momentos que tinha que abandonar as aulas para ir assistir às aulas do mestrado. Mas mesmo assim tivemos que conciliar as atividades, não prejudicando uma das partes, e portanto estamos aqui vivos e ainda pretendemos atingir uma outra dimensão, que é o doutoramento. Esperamos que o próprio Deus, que tem dado essas forças, consiga nos dar outras, e que podemos atingir esses objetivos. Certeza. Mas não é um problema local malagino, não. Esse é um problema nacional. Esse é o problema nacional. Aproveitaremos aqui pedir a esta ocasião às pessoas que têm as decisões políticas educativas para poder desenvolver a educação e colocar núcleos, por exemplo, de mestrado, salas de mestrado, em todas as províncias. Isso no sentido de poder catalisar o processo de aprendizagem. Porque a educação sem
os fazedores sem a qualificação de pessoal, não é possível atingirmos a qualidade de ensino conforme nós queremos. Acho que daria um bom título para um livro, Claro, sim. o que acabou de sugerir. Então, para além desta obra, já está em manga a elaboração da pertinência da educação, da psicologia da educação, que brevemente nós também vamos anunciar. O senhor gosta de ser professor? Não gosto, amo de ser professor. Quem gosta só os aspectos positivos, mas quem ama até os aspectos negativos, ele acolhe. Eu não gosto de ser professor, mas sim amo de ser professor. Vamos voltar um pouquinho na questão da obra. Entende-se que a feitura de uma monografia faz-se para a mudança de uma realidade. Ou seja, quem elaborou uma monografia porque encontra um problema e perspectiva solucioná-lo. O que vê a nível local, há essa materialização? Falhamos redondamente. Nós hoje temos estudantes que defendem para adquirir o certificado, não para transformar a realidade. Porque o nível mais alto na educação é aplicar os conhecimentos aprendidos na vida real. Exato. A maioria parte das monografias que nós temos trazem temas pertinentes, temas atuais, temas fascinantes, mas falhamos na sua aplicabilidade. O estudante defende e já não volta no campo da pesquisa. Ele que identificou as dificuldades, ele que deveria trabalhar as dificuldades, ele que deveria mudar a realidade, aquela situação identificada, mas depois de defender esquece, simplesmente fica satisfeito pelo certificado, diploma, realmente. Provavelmente também tem outros contornos, a falta de motivação, a falta de recursos financeiros. Lanço brevemente, fala das dificuldades das coisas que e nós, além da defesa que fizemos, estamos a trabalhar nessas dificuldades. Começamos a trabalhar com um grupo-alvo, que são o grupo de orientação que trabalhamos. Agora vamos trabalhar no segundo semestre com algumas técnicas, no sentido de podermos identificar as dificuldades como já estão identificadas, melhorar as mesmas dificuldades, no sentido de que os próximos candidatos tenham competências minimamente para poder, portanto, elaborar a monografia sem nenhuma dificuldade. Então, esse livro pode ser considerado como uma panaceia dos males que vivemos atualmente, sobretudo nas nossas escolas? Esse livro não é só para a escola superior. Sim, esse livro é para todos os estudantes, para todos os cursos. Exato. Daí traz elementos pertinentes para todos os jornalistas que quiserem beber mais de uma das experiências do projeto universitário, também lá, e com a dificuldade que nós temos, produzir um livro deste é mesmo de dizermos que passamos por muitas dificuldades. Como dizia Humberto Pinto, a educação não deve ser concebida como simplesmente algo que mude, ou seja, que tenha um pendor objetivo, mas que tenha um pendor práxico. Nesse caso, ele, ao se referir à prática, quer dizer que a educação deve ter um pendor que mude, que molde a própria realidade vigente. Vamos considerar que o livro do professor pode ser lido em todos os lugares do mundo e terá uma eficiência e uma eficácia muito atuante para os estudantes a nível do ensino superior. Eu já dizia que o nível máximo da aprendizagem é aplicar os conhecimentos adquiridos. E este livro traz algumas experiências pessoais, dificuldades de alguns estudantes, e queremos transformar estas dificuldades em competências. Se o aluno universitário de Manaus pode ser transformado, quizá também com o aluno do mundo ou da Angola. Então é um livro reconhecido tanto nacionalmente, porque todo livro tanto que é editado a nível nacional deve ser reconhecido. Está reconhecido e serve para toda parte do mundo, porque traz aí com os autores de toda raça, de toda ideologia, e nós não olhamos simplesmente na Praça Angolana, mas também olhamos no universo, e traz, portanto, competência para qualquer que ler. Realmente sempre há críticas, não é? Estou chamando de recepção críticas, mas também algumas competências que vale a pena ler. Como olha a questão do ensino geral e a
esse é um problema conjuntural. Não sei se vale a pena fazermos análise de uma forma pormenorizada. Porque, de princípios, o aluno universitário angolano enfrenta a primeira dificuldade, os meios financeiros. Os meios financeiros, os seus pais economicamente estão falidos. Os pais estão falidos e a vida universitária faz-se com recursos financeiros. Dizia o Jean-Jacques Rousseau que a educação é um tesouro. Se é um tesouro, é um investimento. Se as famílias estão pobres, então também bem o estudante universitário passa em dificuldade. Imagine um aluno formado na dificuldade, acho que não terá competências e não terá, portanto, as competências iguais com aqueles filhos dos pais em que economicamente são estáveis. Vale a pena, né? Ser, portanto, um estudante universitário angolano, mas com muitas dificuldades. Uma questão que eu gostaria de fazer ao senhor professor. O senhor professor veja-se como um fruto da educação? Sim. Todos os meus estudos foram feitos aqui em Angola. Aqui em Angola, mesmo nas dificuldades. Nunca saí em Angola para poder fazer uma formação exterior. Todas elas, tanto o ensino primário, o ensino secundário, o ensino universitário e o ensino, tanto pós-graduação, a universidade foi feita aqui em Angola. O professor consegue nós, claro, mãe, Luiz e tantas outras pessoas, estamos aqui a fazer a licenciatura e posteriormente a nossa visão já está a um mestrado. O professor pode nos dizer quanto é que, será que se fez um levantamento do orçamento que o professor gastou? De princípio, eu gostaria, antes de responder a sua questão, eu gostaria de dizer aqui, o melhor professor é aquele que forma um estudante que seja superior a ele. Vocês estão em plenas condições de fazer mestrado e doutoramentos e porque estão preparados, mesmo com a dificuldade que nós temos no Brasil, estamos preparados. Agora, falando do orçamento, o mestrado é mais ou menos elevado. Tem que preparar por ali, no máximo 2 milhões de reais, contando já com orçamentos acadêmicos, a compra do material didático, o computador e o treinamento 2 milhões de reais. E não é fácil. Não é fácil nessa situação, com vontade, como o professor disse, e as pessoas chegam já assim a terminar mesmo. O doutor tem um autor preferido? Eu tenho 2 autores. O Américo Veiga. O Américo Veiga é um grande pedagogo e escreveu o seu livro, A Educação. E neste livro nós encontramos um conceito muito fascinante da educação. Entre todos os conceitos que vale a pena ler, mas este para mim é preferencial, porque fala aí a educação é um processo progressivo, do desenvolvimento humano até a plena realização. E nós encontramos aí nesse conceito espelhado todas as direções possíveis. Então ele fala da educação estética, da educação histórica, da educação religiosa, da educação política, da educação econômica, da educação sexual. Ele aborda uma educação no seu sentido integral, de que o homem deve ser formado. Então ele fala de uma formação até a realização plena. Nesse caso, a morte. Sim, sim. Quais são as 3 coisas que o professor mais gosta de fazer? Neste momento, na minha segunda idade, o momento que eu gosto é ler, tanto aplicar os conhecimentos adquiridos no livro e ajudar os estudantes a desenvolver as suas competências. São as 3 coisas. E não esquecendo que, em primeiro lugar, Deus. Acho que acredito que chegamos ao fim. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao senhor professor por ter aceito o nosso convite. E esperamos a obra de coração já, porque nós queremos ler e para ultrapassar as mesmas dificuldades que nós adquirimos em certas cadeiras.
Fala para vocês, Belize Miguel de Santos Antônio. Juvenal Mwengue, como quiserem, João Mwengue. Queremos fazer um pedido especial. O professor nos concede o auxílio da divulgação da obra quando for lançada, a nível da nossa região. Da nossa região, Malães. Este pedido já foi concebido, não tivemos esse pedido. Tá bem, então, Sr. Professor, muito obrigado. Sem problema nenhum. E esperamos tê-lo nas próximas ocasiões, que de certeza vamos ter, para tratarmos de assuntos que ainda ficaram por se falar. Exato. Então, se quiser deixar uma mensagem aos futuros leitores da obra, pode aproveitar a câmera número 1, por favor. E se quiser também deixar um recado, pode aproveitar. E deixaria aqui um recado a todos os estudantes, e não só, em que brevemente nós vamos lançar a nossa obra. É uma obra pioneira e ela traz elementos pertinentes, isto na construção das competências. Vale a pena. Provavelmente a obra vai sair na última semana de janeiro de 2021. Espero que apareça na primeira linha e estaremos ali para podermos tanto saciar a sua sede. Nós vamos aparecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.